Media Market Podcast, edição Startup Summit 2024, começando mais um episódio, nosso terceiro dia. Eu, inclusive, brinquei que eu tô quase triste, porque tá começando, mas é o último dia. Seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast. Na minha frente, Vitor Salles, que é investidor, cofundador da Requima, uma startup que ele fundou lá na faculdade. Ele já vai contar pra gente um pouquinho melhor dessa história, e especialista em inteligência artificial. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Espero poder contribuir um pouquinho aí com o podcast de vocês. Imagina, tenho certeza que sim. Até curioso, tava lembrando que agora no Startup Summit do ano passado, a gente gravou muitos mais episódios de podcast sobre inteligência artificial, mas eu acredito que esse vai trazer algumas informações que são mais atualizadas e mais inovadoras até. O tema da palestra do Vitor é como utilizar a inteligência artificial como um diferencial competitivo sustentável. E aí já quero emendar em pergunta, assim, como que de fato a gente cria esse diferencial competitivo? E aí te explico o porquê dessa pergunta. Eu vejo, principalmente olhando para esse segmento que eu atuo mais, que é de profissionais de marketing, a galera da criação, eu vejo que a gente está muito na superficialidade, sabe? Do uso de IA de fato, seja de gerar texto, imagem, enfim. O que tu acredita que a gente precisaria olhar para criar esse diferencial competitivo verdadeiro? Bom, primeiramente, o tema dessa palestra conta um pouco da história dessa empresa de inteligência artificial que eu criei, né, em 2008. E muito dessa jornada envolve não só a gente conseguir aplicar essas tecnologias, mas entender como que isso estrategicamente muda os negócios. Sim. Então, sobre essa ótica, não é uma tecnologia diferente das outras. Então, a gente tem hoje, assim como teve sempre, o valor de entrega das coisas está em resolver problemas. Está em resolver problemas que geram impacto. Está em resolver problemas que são relevantes e que mudam a sociedade, as empresas e o mundo. Então, a primeira coisa a gente tem que conseguir estrategicamente pensar sobre quais são os problemas que a gente precisa resolver e como que a gente faz isso no momento certo, no ponto de maturidade certo para cada empresa. Uhum. Na época, a Requima desenvolveu um método próprio que a gente chamava de jornada de transformação de dados. E a gente ensinava as empresas a fazer isso antes de construir as soluções com elas, porque senão era muito fácil daquilo lá se perder dentro das empresas. Sim, e até me parece um pouco de inversão de rota, né? Exatamente. Então, eu acredito que o caminho é começar pelos desafios. Quais são os grandes problemas que a gente precisa resolver nesse negócio, nesse mercado? E aí, partir daí para criar soluções. Mas acho que um ponto importante quando a gente fala sobre esse tema é que se você acerta no ponto, né, correto ali, o ângulo de entrada correto da solução, isso é bem difícil porque a maior parte, né, 70% dos projetos de AI falham nas empresas. Tem um estudo interessante sobre isso. É mesmo? Que alto esse número? É muito alto. Porque tem uma característica muito exploratória na solução. Sim. E se você não tem um time que sabe trabalhar com isso, uma cultura em volta que consiga absorver isso, muitas vezes você mata o projeto antes dele nascer. Sim. Mas aí, assim, se você sabe entrar pelo ângulo correto e tem esses componentes em volta, você vai ter casos em que você vai mexer na produtividade da empresa, dependendo do setor, 1000 vezes, né? Então, assim, se você consegue colocar, né, para qualquer métrica, para qualquer mercado, de repente um ganho de 1000 vezes sobre uma parte estratégica em cima do seu concorrente, o que vai acontecer com ele em 5 anos? Ele vai ficar fora do mercado. Né? Então, a gente viveu isso em alguns momentos, sabe? Assim, projetos que a gente fazia que custava... O piloto era em torno de R$300 mil. Aí, no ano seguinte, a expectativa de retorno desse projeto era de R$80 milhões. Caraca. Então, assim, quando você consegue fazer isso, a parte mais estratégica daquele negócio de uma indústria mundial, ela fica muito na frente das outras, né? Obviamente, não é um negócio fácil de fazer. Como eu disse,
tem uma característica de incerteza muito grande em torno do processo. Então, para empresas grandes, isso é muito difícil. Muitas vezes elas não entendem. E aí, assim, esse desafio, além de saber fazer, esse desafio de como encaixar soluções também é um baita desafio para as empresas. Sim, principalmente porque a gente é relativamente conservador no Brasil, né? A gente, talvez até por conta de um histórico de muita incerteza, até econômica, social, a gente é meio resguardado, né? De investir em algo que vai mudar tanto. Eu acho que o Brasil ainda sofre um pouco por uma série de características macroeconômicas, etc., da falta de capital que investe em risco, né? Quando a gente olha... Capital financeiro ou humano mesmo? Capital financeiro, eu acho. Eu acho que humano a gente tem. A gente tem, assim, de excelente qualidade. Boa. Mas não é só o capital humano. Sim. Então você precisa de estrutura financeira, né? Financiamento pesado em certas tecnologias que, se você não tem, dificilmente elas vão aparecer. Então, por exemplo, a gente olha aí o ChatGPT, né? Para você fazer um negócio daquele, são bilhões de dólares de investimento, né? Para treinar os modelos, para pagar a estrutura de nuvem que provê aquilo lá. Então, não é fácil quando o país tem um nível de investimento estrangulado, como é o caso do Brasil. Nos Estados Unidos é completamente diferente. Então, essa parte também é uma parte importante quando você coloca para tecnologias de ponta realmente se espalharem, sabe, pelo país. Então, eu nem acho que é tanto a mentalidade nossa. Para mim, quando a gente vê num evento desse, você vai conversar com muitas pessoas fantásticas que conseguiriam fazer isso. Que, às vezes, pegam esse dinheiro dos Estados Unidos e fazem. Né? Bem observado. Exato. Só que, ao mesmo tempo, a gente ainda tem pouca densidade disso. Né? Então, até hoje, a gente tem poucos investidores, né? VCs, né? Venture Capitalists. Aqui no Brasil, a gente nem tem uma palavra aportuguesada para isso ainda, né? Perceba, é esquisito. Isso faz sentido. É esquisito. Mas é por isso. É porque tem poucas pessoas e, assim, os bons de verdade grandes, você consegue contar na mão. Sabe? Nos Estados Unidos é muito pulverizado, eles fazem isso há muito tempo, né? Então a gente fala de startup aqui no Brasil. Quando eu criei a minha empresa em 2008, ninguém nem falava de startup no Brasil, né? Não era um termo comum. Sim. Né? E isso porque a Apple já tinha sido criada em 1980, sabe? Então, essas coisas já aconteciam nos Estados Unidos há 60 anos e a gente nem falava disso aqui em 2008. É uma coisa meio louca, mas assim, ao mesmo tempo é muito legal ver como é que a gente evoluiu. Olha o tamanho desse evento, é né? Verdade. Então, isso me anima. Só aqui na nossa frente, inclusive, para quem não teve a oportunidade de vir aqui no Centro-Sul, tem um por um aqui de startup. E ao redor do evento tem 300 startups por dia. Ou seja, são quase 1.000 startups só expondo aqui, tirando a feira e as outras pessoas que vêm para conexão. E a gente tem isso muito bem estruturado aqui em Floripa e até em Santa Catarina. A gente tem acesso a Joinville, a gente tem acesso a Blumenau, em função da NDTV que a gente tem emissora lá. E são polos de inovação também, né? Acho que isso nos traz bastante orgulho. Interessante essa tua visão, porque eu desconhecia e eu achava que poderia ser talvez um leque aí, um gap de capital humano mesmo, mas que bom que não é. Fico feliz em saber. Não, acho que assim, a parte mais difícil a gente tem, e tem sobrando. Mas existem outros fatores, né, que influenciam. Por exemplo, a gente já tem vários ecossistemas maduros, né? Então, o de Florianópolis, por exemplo, é um deles. São Paulo cresceu muito, né, nos últimos anos. O de Belo Horizonte, que é o São Pedro Vale, né, que é onde eu faço parte, também é muito grande, é muito maduro, assim, há muito tempo. A gente já tem uma startup que nasceu lá, que é a Amélios, né, e hoje está na Bolsa. É verdade. Então, a Amélios é de lá. A Amélios é de lá. Eu conheci a Amélios quando o pessoal dividia escritório. Eu ia até perguntar de onde tu era, porque o teu sotaque tá quase neutralizado. Tô quase neutralizado? Nossa, que absurdo, eu preciso puxar mais. Passar uns dias lá. Sensacional, Vitor. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse processo. Tu comentou que fundou a Remica em 2008. O que te motivou? Requima, perdão. O que aconteceu? Essa é uma história que eu vou contar, né? A versão estendida eu vou contar na palestra que eu vou dar logo mais.
mas eu vou tentar resumir aqui. Quando a gente estava na faculdade, a gente basicamente tinha um grupo de amigos muito unidos, né? Pessoal que era muito bom de serviço e a gente se gostava muito. Gostava de trabalhar junto, gostava de fazer coisas junto. E a gente começou a conversar sobre empreender, né? Na época, eu tinha acabado de ter uma experiência em empresa júnior e eu achei aquela experiência muito, muito, muito legal. Eu tinha um irmão que também era formado em computação, né? Eu formei em computação na UFMG. E aí, olhando um pouco como é que estava a carreira dele, né? Ele é 5 anos mais velho. Então, o que ele estava fazendo, quais eram os desafios, eu pensei assim, eu quero tentar adiantar algumas coisas aqui. E eu acho que se eu criar minha própria empresa, eu vou ter essa mesma experiência. E a gente começou a conversar, né? Vamos montar uma empresa, vamos mudar o mundo, né? Uma coisa meio adolescente, assim. Mas talvez até uma força e um ímpeto que a gente vai perdendo e não deveria, né? Exatamente. O pessoal fala que você deve respeito a duas pessoas muito importantes. O seu eu de 8 anos e o seu eu de 80 anos. Todo dia você tem que lembrar dos dois. E aí a gente começou essas conversas ainda um pouco perdidos ali. E uma das minhas sócias, né, a Carolina Bigonha, comentou assim, tem um amigo do meu pai que ele é um cara que é uma sumidade, assim, ele foi professor do departamento, ele era PhD em computação, assim, ele era o CEO da Aquan, que foi a empresa que o Google comprou quando veio para o Brasil, né? E aí nós conseguimos uma reunião com ele, conversamos bastante, e foi uma das tardes mais inspiradoras da minha vida, assim, ele quebrou um monte de paradigma, foi super legal. E aí a gente saiu dessa reunião depois de um mês, ele mandou um e-mail pra gente, cujo título era Empreendimento à Vista. Ele é bem poético, sabe? E aí, nesse e-mail, ele estava marcando uma reunião com a gente, com 2 publicitárias que tinham um negócio que fazia monitoramento de mídias sociais para grandes marcas. Uhum. Isso em 2008, né? Então, o Orkut era a principal rede social do Brasil, né? O Facebook tinha 50 milhões de usuários, né? Então, assim, tava começando ainda. Bons tempos. Bons tempos aqueles. E elas já tinham um negócio que ganhava dinheiro com isso, prestando o monitoramento para grandes marcas, né? Para campanhas, etc. E aí o Ivan, muito esperto, olhou para um lado, viu um monte de programador bom querendo empreender, né? Do outro lado, um problema real, um negócio que já existia, que já faturava, difícil de resolver, né? Porque naquela época as redes estavam começando, então não tinha API direito, você tinha que criar, era como criar um Google específico para você coletar as informações. Então, assim, era um problema difícil de resolver, sabe? E aí fez sentido a gente se juntar e criar a empresa naquele momento. Agora, um ponto interessante é que a gente começou a empresa para criar uma ferramenta para automatizar o processo que elas já tinham, né? E a jornada de criação desse produto, que era um negócio muito difícil, que nos levou para a AI. Sensacional. Então, ou seja, não era o motivo que levou vocês a... Não, nunca foi. Curioso. Nunca foi. E é bem interessante, assim, eu posso dar um exemplo, né, de qual foi o primeiro modelo que a gente criou em 2009. Tá? Que foi até o trabalho de fim de curso de um dos meus 6 sócios, que é o Gabriel. A gente tinha um problema que era assim, imagina que eu tenho o monitoramento de uma campanha, de uma marca grande, né? Essa marca grande, quando ela lança alguma coisa, as pessoas comentam nas redes sociais, se gostou, se não gostou, achou ruim, achou... Beleza, então ela comenta do produto, comenta da campanha, comenta do que aconteceu naquele comercial, como é que impactou. E aí a gente tinha uma ferramenta que monitorava as redes para coletar as informações, um analista que olhava isso e depois produzia um relatório para a marca, né? Então, vamos supor aqui, né, que nós estamos num canal aqui ligado à Record, né? Isso. Então imagina que a Record contratasse esse produto para entender qual é a percepção desse consumidor. Beleza, a Record é uma marca
muito grande. Então, se ela é muito citada, o que vai acontecer? Tem 300 mil citações para personalizar. Tem de tudo. Todo tipo de comentário. Tudo que você puder imaginar, de todas as novelas, de todos os programas, etc. Só que eu estou interessado em uma ação. Então, o que acontecia? O analista gastava muito tempo olhando muitas postagens que não eram relevantes para ele. E aí, o primeiro problema que a gente tentou tratar foi, será que eu consigo criar um programa de computador, né, que consiga funcionar como se fosse um filtro de spam, né? Que vai higienizar isso. É isso, que ele vai marcando, isso aqui é relevante, isso aqui não é, isso aqui é relevante, isso aqui não é, e depois a máquina vai aprender o que é relevante e o que não é, e ao invés de ele olhar para 300 mil postagens, ele vai olhar para 2 mil. Então, você ganha um tempo que é muito caro naquele momento, que é o tempo do analista. E aí, se eu consigo ganhar esse tempo, eu consigo fazer mais relatórios. Claro, consegue escalar. Esse é o ponto-chave. Então, na época, a gente nem falava tanto em inteligência artificial, nem era isso, mas eu preciso criar um programa de computador que faça isso. Aí a gente usou alguns métodos bem sofisticados na época, né? Métodos bayesianos e tal, métodos estatísticos complexos lá. E a gente fez isso. Então, foi o nosso primeiro modelo de AI lançado em produção em 2009, dentro do nosso produto, que era um classificador de lixo, né? É assim que a gente chamava ele. E aí, a partir disso, a gente começou a falar assim, será que eu consigo adivinhar de onde é esse usuário sem que ele tenha me contado? Uhum. Será que eu consigo entender o contexto da conversa dele antes dele? E aí a gente começou a fazer um monte dessas coisas, né? E a jornada de evolução desse produto nos fez ficar especialista nesse tema, né? E aí, mais ou menos ali, isso foi bem interessante, assim, em 2014... a gente participou de um projeto muito grande, que foi o projeto de segurança nacional da Copa do Mundo, né? Que aconteceu aqui no Brasil. Sim. E aí a gente participou junto com o governo federal, foi a época que eu mais trabalhei na minha vida, assim, disparado, foi uma coisa absurda, Louca, né? Absurdo. Eu fico brincando que metade dos meus cabelos brancos eu ganhei lá, sabe? E aí, o que aconteceu foi que a gente estava ali com o nosso produto, monitorando as redes, e aí depois juntando dados de outros lugares. Então, tava acontecendo muitas manifestações, né? Então, a gente criou um modelo de inteligência artificial para poder prever as manifestações. Qual vai ser o tamanho de uma manifestação? Qual vai ser o tópico vigente nela? Como é que o governo se prepara para que ele não deixe que aquilo ali, né? Assim, ele vai deixar as pessoas manifestarem, mas não vai deixar virar um pandemônio. Exato, né? Não pode quebrar loja, não pode queimar carro, não é assim. Então, a gente fez desse projeto, né, usando essa tecnologia para isso. Aí você começa a juntar dado de previsão do tempo, dado da polícia, dado de um monte de outras coisas que não era mídia social mais. E aí depois que a gente fez esse projeto, eu fico brincando que quando a gente está meio perdido na vida, a gente vai, né, num psicólogo, vai, sei lá, procura um mentor, né, alguém mais experiente. E a nossa empresa estava meio perdida, só que a empresa, quando fica perdida, busca um consultor, né? Sim. Então a gente contratou uma empresa de consultoria para ajudar a gente a entender o que a gente estava fazendo. Podia fazer porque vocês tinham uma expertise e acabou indo para outro caminho. Sim. E muitas possibilidades se abriram no meio. Sim, era muito diferente, né? E isso é muito comum, assim, quando você vai empreender. Eu tenho investimento em algumas startups também, eu dou mentoria desde essa época, eu dou mentoria para startups, né? Muito porque quando a gente começou, não tinha ninguém nem para conversar, porque ninguém falava desse tema, né? Então, desde essa época, eu separo um tempo toda semana para conversar com novos empreendedores. Bacana. E aí, o que aconteceu é que a gente estava meio perdido e, assim, o que a gente estava fazendo era muito diferente do que a gente começou, né? E essa consultora, que era muito habilidosa, ela ajudou a gente a entender. Falou, olha, o que vocês estão fazendo, na verdade, é tendência global do Gartner. É um negócio assim que está todo mundo falando que vai ser a 4ª revolução industrial, que vai mudar tudo. Ninguém sabe fazer, ninguém fez isso direito. Vocês já fazem há 5 anos, então vocês viraram especialistas nisso sem saber. Nossa, e aí você levou ela pra vida, né? Abraçou ela, colocou embaixo do braço. Ela é ótima. Beijo, Ana Barroso, beijo. Você é ótima. E ela teve esse insight e conseguiu ajudar a gente a redefinir. Então, foi nesse momento que nasceu a marca Hekima. Hekima quer dizer sabedoria em Swahili. Swahili é uma língua que existe,
falado ali no sul da África, né? Na Tanzânia. E é o Ivan que inventa esses nomes, ele é bom nessas coisas. Ele fala que nome legal em português e inglês tá tudo tomado. Então, é verdade, depois não tem como registrar a exato, marca, é né, difícil. menino? Aí ele gostava dessas línguas diferentes, assim, Swahili e tal. Então, Hekima é sabedoria, porque a ideia é que a gente ia passar, a partir daquele momento, a levar a sabedoria dos dados para as grandes empresas. Isso 2014, né? 2015, exatamente. E 2014 foi o projeto, e 2015 foi quando a gente lançou a marca Hekima, de fato. Foi uma jornada, olha aí, já passamos de 2008 para 2015. Em que ano que o iFood fez a aquisição? Foi 2019, 30 de dezembro de 2019. Nossa, na virada de ano. Na virada, Como é que foi esse processo de conexão, assim, entre vocês? Então, o que aconteceu? Depois que a gente criou a marca Hekima, a gente foi pro mercado. Eu que era o sócio mais comunicativo, eu tive que montar o time comercial, né? E aí, fomos vender essa solução. Gente, eu não sabia vender nem rifa de igreja, tá? Então, eu aprendi a vender. É possível, viu, gente? É possível. Aprendi a vender, né? Vim para eventos maravilhosos como esse aqui. Aprendi com muita gente. E aí a gente começou a vender muitos projetos. Chegou num ponto que depois de 2 anos a Hekima era líder de mercado na América Latina, né? Referência. Se for pegar a lista das 100 maiores empresas do Brasil, eram quase todas as nossas clientes já. Por quê? Porque a gente era muito bom, muito rápido. Sim. E num negócio que ninguém sabia fazer. Todo mundo falava, mas ninguém sabia fazer. Né, então. Nossa, era bom. Massa. Era bom, foi um momento legal. E aí, o que aconteceu? A gente, por volta ali de 2017, a gente fez um planejamento estratégico para poder entender a empresa para os próximos anos, né? E aí ficou muito claro para a gente nesse movimento que, assim, o nível de investimento que estava acontecendo em cima de inteligência artificial no mundo estava muito alto. Era uma coisa absurda, assim, uma curva exponencial de muita gente colocando grana nessa tese. E a gente começou a pensar, falou, olha, a gente é bom, mas, né, tem outras pessoas boas no mundo, né? A gente é líder do mercado hoje aqui, mas quanto tempo isso vai durar? E aí, pensando nisso, ficou muito claro para a gente o seguinte, que a gente tinha duas saídas. Ou a gente faz uma fusão, né, um M&A com alguém grande, e aí a gente fica grande para competir com qualquer um no mundo. Ou a gente vende a nossa inteligência, a nossa expertise para um projeto que faça sentido, né? E aí, assim, nessa época, a hype sobre a Hekima estava tão grande que a gente foi atacado, basicamente, né? Então, assim, em um período de menos de 1 ano, a gente teve 15 propostas de aquisição, né? Então, você imagina meu ano de 2019, como é que foi, que loucura. E aí, era muito comum a gente, né, vendendo as nossas soluções e conversando com as empresas, era muito comum a gente chegar para poder apresentar a Hekima, e aí o papo começava assim, nossa, que legal, vocês têm investidor? Aí eu falei, a gente tem investidor já. Vocês têm interesse em fazer, assim, olha, esse papo de fusão é outra conversa. Eu tô aqui para vender minha solução, né? Tô aqui para vender meu produto, entendeu? A gente marca uma outra conversa para isso. E aí, com o iFood foi exatamente assim. Então a gente topou com o iFood ali em dezembro de 2018, se não me engano. E aí tivemos uma reunião mais ou menos assim, e aí depois fizemos uma outra reunião para pensar em aquisição e tal, e depois de 1 ano a gente conseguiu fechar. Então a história é um pouco essa. Para o iFood fazia muito, muito sentido, né? Porque a empresa, né, os executivos da empresa tinham acabado de ir para a China, e eles viram que os concorrentes estavam fazendo com essa tecnologia lá. Né? E assim, eles perceberam que estava muito na frente. E aí, como a empresa sempre foi muito inovadora para poder investir nessas tecnologias novas, a gente viu que fazia sentido. Tem um ponto interessante que o iFood não foi a proposta financeira melhor, né? Mas era o projeto que a gente achava que tinha mais sentido, né? Eu, por exemplo, eu tinha uma restrição, né, pessoal, tá?
Eu não queria vender a empresa para uma empresa estrangeira. Ai, tu sabe que eu ia chutar isso agora. Não queria. Te conheci faz meia hora e eu logo pensei, cara, eles escolheram queria. o iFood por conta do Brasil. Empresa brasileira. Massa. Isso para mim era uma condição, entendeu? Uhum. E assim, era uma empresa brasileira, legal pra caramba. Era uma empresa que tava realmente com vontade de fazer acontecer, tanto é que a gente fez, né? Assim, de fato, na época, o iFood já tinha um time, já tinha uma visão bem montada sobre investimento disso, mas eram poucos cases, né? Então, se não me engano, eram 3 ou 4 cases nessa época. E aí, hoje são 150 projetos rodando em todas as áreas do app, espalhados pela empresa inteira. Um time que tinha, na época, mais ou menos umas 30 pessoas, né? Só da área de inteligência artificial, né? Então, cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados. E aí a gente trouxe mais 30 pessoas da Requima, que era o pessoal da operação. Tem muita gente lá ainda, inclusive. E dentro desse contexto, hoje são 400 pessoas só na diretoria de inteligência artificial, né? É um dos maiores times da América Latina, assim. Massa. E um dos melhores, com certeza. Sim, e fica claro nas soluções. E aí nessa jornada, assim, eu tenho muito orgulho das coisas que a gente construiu lá, né? Eu atuei em várias áreas lá, liderei a área de projetos que atuam na área de marketing e growth do iFood, né? Então, o projeto, por exemplo, que é a inteligência que escolhe quem vai ganhar os cupons, né? Então, é um projeto famoso internamente. Poxa, Vitor, vamos fazer amizade aqui, eu e você. Tanta coisa que a gente tem para conversar. Veja bem, eu saí semana passada do iFood, então essa carta eu não tenho mais, entendeu? Mudar essa parte. Não, eu não tenho mais, o compliance lá é pesado. A gente tem um episódio com a Ana Gabriela aqui, ouçam, tá bem bacana, e sim. Não, e justificado, né? Mas sabe que ao longo do teu papo, em vários momentos a gente acabou esbarrando na cultura das empresas. Sim. Queria ouvir tua opinião, assim, com relação a isso. É fundamental que a gente tenha uma cultura drivada para isso? Ou os projetos acabam morrendo na praia? A gente deve mudar as culturas das nossas empresas com olhar para isso, senão corre o risco da gente acabar não existindo mais no médio e longo prazo. Exatamente. Isso me preocupa um pouco. E deveria mesmo, porque assim, já tem pesquisa desse ano, né? Se não me engano, acho que foi do Fórum Econômico Mundial, em que perguntaram CEOs se eles achavam que as empresas deles estariam no mercado em 10 anos. E metade falou que achava que não. Então, eles já estão vendo isso, Sim. né? Por quê? Porque muitas empresas têm esse desafio cultural que é fundamental para novas tecnologias. E o que isso quer dizer? Primeira coisa, uma cultura que entende e admite o erro como um processo de aprendizado na jornada. Então, é muito comum em empresas grandes o pessoal olhar pro erro, né? O projeto errado, ele serve, às vezes, para colocar a culpa nas pessoas. Né? E aí... critério de desligamento. Entra a briga corporativa no meio, etc. Então, assim, quando você não tem uma cultura bem montada que entende isso como um processo, né? Dificilmente você consegue fazer essas tecnologias avançarem. Dificilmente você vai conseguir contratar o time e reter esses talentos para que os projetos consigam amadurecer. Pois é. Né? Então, obviamente, por exemplo, a gente fez muita coisa no iFood, né, nessa jornada, mas a gente teve que construir muita estrutura. E essas coisas demoram. Né? E nem sempre a empresa tem paciência para isso. Né? Claro que você não vai ficar 4 anos construindo só estrutura. Isso não faz sentido. Né? Então, é importante balancear isso, né? Pegar aqueles projetos para trazer o resultado de curto prazo que você consegue trazer, mas ao mesmo tempo não deixar de investir no que vai ser o longo prazo. Tem uma frase legal sobre isso que é o seguinte, se você está ali no sol hoje, né, e não consegue achar sombra, é porque você não plantou árvore ontem. Né? Então, você não pode deixar de plantar o futuro, porque senão não acontece.
E aí, muitas vezes, as empresas perdem nisso, né? Ou tem uma visão de curtíssimo prazo, aí não faz os investimentos para chegar onde quer chegar. Ou tem uma visão que não admite a inovação, né? A inovação é um bicho estranho nas empresas tradicionais, né? E tem um amigo meu, que é o Gustavo Caetano, ele fala uma analogia engraçadíssima, porque o pai dele é médico, o irmão dele é médico, e aí ele fala o seguinte, que nas grandes empresas, a gente tem, como se fosse o corpo humano, né? As células de defesa, né? Quais são as células de defesa? As células de defesa são RH, financeiro, né? E o jurídico. Então, assim, quando aparece um corpo estranho na empresa, essas áreas, elas vão em cima para repelir, entendeu? Para matar. E geralmente o corpo estranho é a inovação, né? Às vezes é uma coisa errada, ok, é a função delas, mas muitas vezes é o projeto inovador que você está querendo fazer. E ele é um corpo estranho. Ele não segue as métricas certinhas da empresa, você não consegue traçar as metas igual você traça nas outras áreas. Então, se você não entende isso e não protege essa área das nossos glóbulos brancos, né, das empresas, o que acaba acontecendo é que o próprio sistema da empresa mata isso. Sim. E isso é muito comum nas empresas. E perigoso, acho que a gente precisa criar cada vez mais ambientes propícios para que a inovação flua, porque é isso que vai definir a nossa continuidade no mercado de forma competitiva, né? Exatamente. Mas, enfim, gostaria de te ouvir, já que tu tá nesse segmento, nesse mercado, olhando para isso há tanto tempo, o que a gente pode esperar do futuro aí, mais a longo prazo? Eu gosto de cenários de filme de ficção científica, vai. Bem longo prazo. Nossa, eu sou ruim disso. Tu é mais cético? Não, mas não é que eu sou cético. É porque é o seguinte. Tem duas coisas que eu acho que a gente tem que prestar atenção em tecnologias que são exponenciais. Sim. Como é o caso de inteligência artificial. Primeira coisa, como é uma curva exponencial, a gente tem muita dificuldade de saber onde ela vai estar em tanto tempo. Então, eu que sou especialista na área, né? Então, eu conheço a dificuldade de fazer os projetos, eu costumo brincar que eu acho que eu consigo enxergar mais ou menos 3 anos para frente. Mais que isso, provavelmente eu tô chutando alguma coisa que é muito arriscado de eu estar falando bobagem. E quem tá falando mais a longo prazo talvez não esteja tão sabendo tanto assim. Exato. É a ideia do carro voador, entendeu? É a ideia da gente vai morar na Lua, etc, né? Então, se você olha 30 anos para trás, tinha um monte de gente prevendo essas coisas para os dias de hoje. E não aconteceu. Por que não aconteceu? A gente teria condições de morar na Lua hoje? Sim. Por que a gente não mora lá? Porque não vale a pena. Não houve necessidade. Não faz sentido, né? Te entendi. É um gasto de dinheiro tão grande para esse lugar que não vai gerar o valor que a gente quer. Então, assim, o que eu sei as coisas vão mudar. Vão mudar completamente em todos os mercados. E vai ser uma mudança tão profunda que vai mudar também a sociedade. Né? Então, esse aspecto eu tenho certeza, porque todas as tecnologias disruptivas que trazem esse impacto, né, dentro da sociedade mudam completamente as coisas como elas são, né? Então aconteceu isso quando a gente tinha ali a invenção da energia elétrica, aconteceu isso quando a gente inventou a internet, aconteceu isso nas outras revoluções todas tecnológicas e agora não vai ser diferente. Então isso eu acho que é fato, isso vai acontecer. Eu poderia prever uma série de coisas aqui sobre os mercados, mas a minha dica é a seguinte. Eu gosto muito de uma frase do Jeff Bezos sobre isso, né? Que ele fala que as pessoas ficam insistentemente tentando prever o futuro, né? Sendo que, na verdade, o ideal é tentar focar a energia, que é o que ele faz, né? Falar, eu foco 100% da minha energia naquilo que nunca vai mudar. Então, o que isso quer dizer? As pessoas sempre vão querer pagar mais barato, sempre vão querer receber mais rápido, sempre vão querer ser bem tratadas, sempre vão querer uma melhor experiência, etc.
Então, no fundo, você precisa olhar para essas tecnologias em como eu resolvo esses problemas usando essa tecnologia para fazer com que isso aconteça. Claro que eu acho, de fato, que a gente tem, né? Poderia fazer algumas previsões aqui, né? Então, sei lá, eu acho que em 10 anos a gente vai ter mudanças drásticas nas profissões que a gente tem, né? Então, ontem eu estava conversando num evento aqui com uma fotógrafa e ela falou que ela comprou um aplicativo coreano que trata as fotos para ela e que ela vai economizar metade do tempo dela por causa disso. Caraca. Então, assim, de repente eu tenho uma fotógrafa que agora consegue fazer a mesma coisa com metade do tempo. E eu tenho outra fotógrafa que não usa inteligência artificial. O que vai acontecer com esse mercado? Ela vai ficar fora do mercado, né? Então, assim, isso vai mudar completamente as coisas. E a gente tem, né, essas tecnologias como o ChatGPT, né, os modelos LLM, que eles também são base para muita transformação que a gente está vendo. Então, assim, tem vários problemas que a gente tinha mais dificuldade de resolver antes e agora eles são mais fáceis de resolver. Agora é muito fácil de resolver, né? Então, no iFood, por exemplo, o iFood tem um chat GPT próprio, que o pessoal usa no Slack, né? E é super interessante porque tem várias coisas que eu comentei, olha, isso aqui há 10 anos, a gente precisava de 2 cientistas de dados trabalhando um mês para conseguir fazer. Hoje você digita ali e o problema está pronto, né? Classificação de uma base, eu pego uma base de reclamações, de cancelamentos, jogo lá, falo para ele mais ou menos como é que eu quero que ele classifique e ele classifica para mim, né? Em 2015, eu vendi um projeto na época para a Fiat, por R$100 mil para fazer isso. Então, hoje é muito barato de fazer. Então, inclusive, essas tecnologias, elas vão fazendo com que esse processo, ele vai ficando mais acelerado. Cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Então assim... E até mais barato. E mais barato, com certeza. Então, a minha dica ao invés de tentar prever um futuro lá na frente, tente construir o futuro dos próximos anos. Olha essas tecnologias que a gente tem, olha para os problemas que a gente tem, e para os problemas que nunca vão mudar, e vamos ver como é que a gente faz para criar soluções para que eles de fato sejam impactantes, né? Se você de repente acha uma solução que faz com que o preço fique 10 vezes mais barato, acabou, você bateu o mercado, né? Você vai subir de um jeito que é difícil o concorrente pegar. Você vai ter um cenário agora de muitas startups que são startups que a gente fala, né, AI first, né? Então assim, elas têm a tecnologia baseada na existência de inteligência artificial. Então, são empresas que não poderiam existir antes disso. Aí eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, você não precisa gastar, né? Imagina, né? Você está aqui, né, jornalista, né, me entrevistando. Você pode usar a sua imagem para fazer uma série de outras coisas. Só que o seu tempo é o mesmo de qualquer ser humano. Sim. São 24 horas, né? Hoje em dia você pode criar um avatar virtual seu. Então, já tem empresa que faz isso. Você grava, aí você gera o seu avatar virtual que é igual a você, e você só passa o texto e ela vai falar igual a você o que você quiser. E você ainda pode gerar o texto com o ChatGPT. Então, assim, imagina o nível de escala que você tem da sua imagem. Com qualquer coisa que você puder imaginar. Então, você pode fazer treinamento para a empresa que o seu avatar faz, né? E aí... Nossa, olha quanto tempo. É muita coisa que dá para fazer. Então, assim, esse tipo de empresa não era possível existir antes dessa tecnologia. Então, assim, é completamente novo, é completamente disruptivo sobre o que a gente tinha antes, né? Beleza. E aí, sobre essa lógica, tem uma coisa que a gente fala bastante lá no iFood, é que para a parte de inteligência artificial, a gente está no momento como se fosse o lançamento do iPhone 1. Né? O que isso quer dizer? Existe uma tecnologia agora que vai mudar e vai trazer novas empresas. Quando foi lançado o iPhone 1, era difícil saber que a gente ia ter uma empresa como a Uber.
que a gente ia ter uma empresa como o iFood, É verdade. que a gente ia ter uma empresa como o Airbnb. E hoje são empresas gigantescas. O que isso quer dizer? Isso só foi possível porque, de repente, todo mundo passou a ter um smartphone na mão com GPS, com internet. O GPS também é relativamente recente, né? É recente, né? Assim, de forma difundida. Uhum. Eu me lembro, em 2013, eu já tinha um smartphone com GPS e eu lembro de usar o Google Maps, assim, na minha família. O pessoal achou que eu era quase um bruxo, sabe? Então, assim, esse tipo de mudança tecnológica vai acontecer muito rápido, né? Então, quais são as empresas que vão nascer disso? Essa é a grande pergunta, né? Porque tá todo mundo testando e tentando acertar sobre esse aspecto. Eu sei... Ainda é muito incerto. Né? É muito incerto. E vamos ter que acompanhar. o fato é que quem acertar vai tomar mercados, né? Então a gente vê, por exemplo, o Google até 3 anos era hegemônico em busca. Né? Criaram uma máquina de busca fantástica e estão hegemônicos no mercado. De repente, nasce o ChatGPT, né? Por conta de uma inovação que o pessoal conseguiu fazer. E aí começaram a pensar que talvez tem uma forma da gente usar isso para fazer a busca. Então, assim, de repente, até o monopólio da máquina mais sofisticada que o homem já criou, que é a máquina de busca do Google, de repente ele está ameaçado por uma tecnologia entrante. Né? A Microsoft colocou bilhões na OpenAI, já está misturando ali para tentar fazer uma busca diferente. Você testa a busca do Bing, realmente ficou um negócio muito legal, e a Google, que tinha toda essa tecnologia dentro de casa, perdeu o time. Né? Então, assim, diante desse cenário que é tão complexo, eu acho muito, muito difícil falar como é que vai ser daqui a 20 anos, né? Não, a gente vai ter que acompanhar. Exatamente. Não tem outro jeito. Exatamente. Massa. Vitor, existe uma pergunta clássica aqui no Media Market Podcast, pra gente encerrar, que é mais ou menos assim. O episódio ele é finito, por mais que a gente tenha trocado aqui bastante ideia, ele precisa acabar, vai acabar. Quem tá nos ouvindo, nos acompanhou até aqui agora e quer saber mais sobre inteligência artificial ou até mesmo sobre você, o que tu indicaria? E aí, totalmente aberto. Pode ser um evento, tem gente que indica eventos como esse, participar. Tem livro, tem gente que indica voltar para a universidade, estudar um pouquinho mais. Fica a teu critério. Legal. Então, sobre inteligência artificial, o que eu tenho recomendado? Hoje em dia tem alguns cursos, né? Então, já tem alguns cursos bons disponíveis. Na época da Requima, em 2017 ou 2018, não tinha nada sobre isso, né? A gente, inclusive, ajudou a PUC a criar a primeira pós-graduação de Big Data e Massa. AI, né? Na época, por causa disso, porque a gente tava cansado de receber demanda, sabe? Nos nossos blogs sobre isso, e a gente ajudou a fazer. Hoje em dia tem muita coisa disponível, então tem cursos online para poder entender, né, o que é machine learning, desde cursos para executivos a cursos para quem de fato quer virar especialista na área, tá? Então, recomendo procurar sobre isso. Eu não vou indicar nenhum específico, não, mas enfim, tem que procurar estudar sobre machine learning, basicamente. Tem alguns livros legais, tem um que eu gosto bastante, eu tô lendo agora, que é o da Fei-Fei Li, que ela já trabalhou no Google, ela era diretora de Stanford, é fácil de achar, e é muito bacana, assim, porque ela traz numa linguagem fácil sobre a jornada dessas tecnologias, misturando um pouco com a vida dela, assim. Então é bem legal. Tem um outro cara que eu gosto bastante, o nome dele é difícil de pronunciar, chama Andrew Nin. Ele tem alguns cursos no Coursera que são muito bons, vale a pena procurar, tá? E por fim, para quem quiser me acompanhar, né, eu não sou de postar muito não, tá? Talvez até agora saindo do iFood, talvez eu comece a postar mais, mas é só me achar em @vjsales com 2 L's, né, no Twitter, Instagram, LinkedIn, que são as redes sociais que eu mais uso.
Perfeito. Obrigada, Vitor, por ter topado abrir uma brecha aí na agenda de evento, que eu sei que é super corrida, para trocar uma ideia com a nossa audiência. Tenho certeza que eles saem daqui muito mais preparados para se preparar para lidar com o futuro que nos espera. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. E não deixem essa tecnologia passar, tá? Estudem, se apropriem dela, porque eu acho que a gente só consegue entender o impacto disso quando a gente começa a usar isso em qualquer coisa. Então, assim, quem não sabe o que fazer, procura lá o ChatGPT e tenta conversar com ele, tenta fazer as tarefas do dia a dia com ele, para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando. Não, tem que estudar, galera, não tem jeito. Obrigada, Vitor. Eu encerro dizendo que você que tá nos ouvindo pode acessar todos os episódios que a gente gravou aqui no Startup Summit desse ano e do ano passado em media.market/podcast. Tchau, tchau.